Ascensão através de habilidades. Episódio 151. Lá fora, campo de batalha dos deuses, 7. Eca. Quando Caim recuou, seu rosto estava contorcido de frustração. Você não disse que não acredita em deuses? Que você não é um apóstolo? Não sou apóstolo, é apenas algo que recebi. Não brinque comigo. Caim gritou com raiva. Ele não podia aceitar as palavras de Taezan. Em seu mundo, ele foi um dos maiores guerreiros. Ele possuía um poder raro de se encontrar em qualquer nação, e até mesmo os imperadores hesitariam em falar descuidadamente diante dele. Todos que ele conheceu se curvaram em reverência. Mesmo centenas de excelentes guerreiros não conseguiram derrotá-lo, e os desastres naturais pareciam diminuir em sua presença. Ele estava cheio de orgulho. Ele acreditava que era imbatível nesta geração e entre os mais fortes da história. Mas mesmo ele não havia recebido o contrato do apóstolo até agora. Um apóstolo era um guardião vitalício ao lado de um deus. Mesmo os guerreiros considerados maiores que ele passaram a vida incapazes de alcançar esta posição. Foi apenas como um caso especial para derrotar Taezan que ele mal conseguiu fechar um contrato. Mas as palavras de Taezan foram diferentes. Ele disse que não acreditava em deuses e que era apenas um favor de um deus. Caim nunca poderia aceitar isso. Isso é um insulto para nós. Insulto ou algo assim. Taezan ficou indiferente. Caim, demonstrando intensa emoção, baixou a espada. Foi o golpe de um apóstolo, difícil de esquivar ou desviar, cheio de poder imparável. Taezan balançou sua espada. Choque. Quando suas espadas colidiram, Taezan torceu o pulso. Sua espada passou pela de Caim, mirando em seu peito. Hanf. Prevendo o contra-ataque, Caim zombou e retirou-se, erguendo a espada. O punho de Caim apontou para a cabeça de Taezan. Clang. O punho atingiu a lâmina da espada de Taezan. SSS. E o pulso de Caim foi cortado. O quê? O quê? Caim agarrou seu pulso, recuando em estado de choque. Como? Ele tinha certeza de que havia se esquivado do contra-ataque de Taezan e revidado. E Taezan bloqueou seu ataque. No entanto, de repente, seu pulso foi cortado. Embora fosse incompreensível, Taezan parecia ter previsto isso e imediatamente correu em direção a ele. Eca. Caim cerrou os dentes e brandiu a espada novamente. Suas espadas colidiram mais uma vez. Você acionou um contador. Como antes, Taezan desviou a espada de Caim. Caim reuniu suavemente suas forças para um contra-ataque. Taezan foi forçado a uma posição defensiva. SSS. 150 de dano a Caim. Mas, como antes, um leve ferimento apareceu no pulso de Caim. Taezan balançou sua espada. Desta vez, uma janela de danos apareceu. Até agora, não tinha aparecido. Pensando bem, uma janela de dano apareceu durante a luta com o anjo em Vecveta, mas não com pessoas comuns. Ocorre um julgamento de dano para aqueles diretamente envolvidos com deuses? Isso? O que é isso? Caim não conseguia entender. Era para ser uma situação favorável para ele, mas foi ele quem se machucou. Seu rosto, já agitado, torceu ainda mais. Você está usando feitiçaria suja. Caim interpretou isso como se Taezan estivesse usando magia ou magia negra, não esgrima. Para Taezan, foi um mal-entendido frustrante. Esta é a minha esgrima. Não me faça rir. Existe tal esgrima? Quer você acredite ou não. Esta foi a esgrima de Taezan. Feito na frente do deus das espadas e certificado pelo fantasma. Você ativou o golpe forte. Kaang. UH. O braço de Caim foi empurrado para trás. Até agora, a força deles parecia igual. Mas com a diferença repentina, Caim ficou inevitavelmente abalado. Taezan imediatamente se aproximou e brandiu a espada novamente. Caim ajustou apressadamente sua postura para bloquear o ataque. Foi a melhor ação para Caim, mas também exatamente o que Taezan pretendia. Kaang. O braço de Caim foi empurrado para trás novamente. Golpe forte, assim como aceleração, pode ser ativado continuamente se for cronometrado corretamente para acertar ou se for bloqueado pela espada do oponente. Kagagaki. Caim não resistiu e foi empurrado para trás. Foi natural, pois a diferença de força dobrou de repente. Eca. A espada de Taezan roçou seu pescoço. Ele agarrou seu pescoço e recuou. O sangue escorria entre seus dedos, mas Caim estava perturbado demais para notar. Esse tipo de coisa. Você ativou a aceleração. Pabababaque. Passando pela espada de Caim, o ataque de Taezan cortou todo o seu corpo. A esplêndida armadura de Caim estava agora rasgada em vários lugares, parecendo lixo. Taezan balançou sua espada. Surpreendentemente resistente. Parecia lutar contra um aventureiro do labirinto. Pessoas normais teriam morrido por causa desses ferimentos há muito tempo, mas Caim ainda parecia ter força sobrando. Esse também é o poder de um apóstolo? Acima de tudo, as feridas infligidas por Taezan estavam cicatrizando lentamente. Parecia difícil derrotá-lo com ataques tão pequenos. É estranho que os ataques o estejam afetando. O fantasma riu sarcasticamente. Taezan recebeu a transformação de apóstolo, mas estava usando apenas uma parte do poder de um apóstolo.
Do ponto de vista do fantasma, tendo visto vários apóstolos, a forma de apóstolo de Taizan estava faltando em muitos aspectos. Taizan estava suprimindo Caim com uma simples superioridade de poder. Ainda assim, é hora de terminar isso. Eu sei. Ele só tinha mais 3 minutos para a duração da transformação do apóstolo. Ele terminaria a batalha com um único ataque. Taizan assumiu sua postura. Caim teve tempo suficiente para se preparar, mas estava confuso demais para fazê-lo. Isso? O que é isso? Ele não resistiu a nada. Poderes totalmente diferentes de sua compreensão continuaram surgindo. Mas não havia tempo para se perder em pensamentos. Mesmo assim, Taizan estava balançando a espada para ele. Eka. Kagagaki. Caim, concentrando-se tardiamente na defesa, curvou-se como uma tartaruga e começou a bloquear com movimentos mínimos. Taizan pretendia romper essa defesa. Você ativou o ataque contínuo. Kaang. Eka. Uma forte vibração subiu pela espada de Caim até seu braço. A mão de Caim que segurava a espada afrouxou momentaneamente. Taizan mergulhou e ergueu a espada para atacar. Caim, incapaz de segurar sua espada corretamente, bloqueou apressadamente o ataque. Você ativou o Lip. Quajik. Um poder incomparável antes estava contido na espada. Caim largou a espada. Ele observou sua espada dourada voar para longe com uma expressão atordoada. Um espadachim sem arma não valia nada. A espada de Taizan perfurou o peito de Caim. Ele avançou, jogando-o contra a parede. Danos em 1989 a Caim. Números de danos semelhantes apareceram consecutivamente. Taizan retirou sua espada. É a minha vitória. A aura divina que cercava Caim estava desaparecendo gradualmente. Isso significava que seu corpo e alma não poderiam mais suportar o poder de um deus. Simultaneamente, a duração da transformação dos apóstolos terminou. O imenso poder que enchia seu corpo desapareceu, deixando um pouco exausto. Eu não deveria me acostumar com isso. Conhecimento, informação e poder além da cognição humana entraram em sua mente. Tudo isso era atraente. Se ele se embriagasse, havia a possibilidade de vender sua alma para se tornar apóstolo. Provavelmente, Leikinratas lhe deu a transformação de apóstolo por esse motivo. Taizan organizou seus pensamentos. A excitação fervente e o calor diminuíram. Depois de se acalmar, ele olhou para Caim, que ria fracamente. Haha. O poder que preencheu todo o seu corpo até pouco tempo atrás desapareceu sem deixar vestígios. Meu fim é assim. Ele não conseguiu continuar suas palavras. Caim morreu assim. Sua ascensão da alma foi ativada. Aumenta permanentemente a saúde em 500, a força em 85, a agilidade em 88 e a inteligência em 97. Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência da espada de habilidade aumentou em 3%. A proficiência do poder divino aumentou em 4%. A proficiência de Wu aumentou 3%. Além disso, a proficiência de diversas habilidades aumentou. Ele também adquiriu uma nova habilidade. Você derrotou o apóstolo de um deus. Você obteve a habilidade especial de ativação, Matador de Apóstolos. Você ganha o título de God Slayer, se matar um deus. O fantasma não deu uma resposta clara, sumindo com uma voz ambígua. Taizan, que havia perguntado brincando, não prestou muita atenção e olhou para a janela do sistema. Você lidou com o último discípulo do deus das espadas extravagantemente decorado. O extravagantemente decorado deus das espadas foi expulso do campo de batalha dos deuses. Os deuses do labirinto estão satisfeitos. O deus das espadas sorri silenciosamente. Ele está muito satisfeito com suas ações. Pela fenda no céu, um grande poder escapou. Deve ser o deus das espadas extravagantemente decorado. Isso marcou o fim. Apenas Taizan permaneceu no campo de batalha dos deuses. Sucesso na missão especial. Com a janela do sucesso, o mundo começou a rachar. Como um mundo espelhado despedaçado, o espaço começou a desmoronar. Retornando ao labirinto. À medida que o mundo se fragmentava, Taizan entrou no labirinto. Finalmente, acabou. Taizan embainhou sua espada. Esta missão teria sido impossível se não fosse por mim. Provavelmente sim. Caim obteve o poder de apóstolo. Mesmo que não fosse contra Taizan, o mantra provavelmente teria concedido a autoridade apostólica ao seu campeão se um ser do labirinto ameaçasse o campo de batalha. Caso contrário, ele mesmo teria descido e matado eles. Era um inimigo que não poderia ter sido derrotado sem a transformação de apóstolo de Taizan. E Caim era forte por si só. Embora ele não tenha oferecido muita resistência e tenha sido derrotado por Taizan, sua esgrima não deveria ser subestimada. Objetivamente, a força de Caim estava no nível dos aventureiros do início do 40º andar. Um aventureiro tentando chegar ao 30º andar não teria chance. Deve ter sido a esgrima de mantra. Na realidade, o nível de esgrima em si era bastante alto. Acontece que sua proficiência era baixa, tornando tudo mais fácil. O fantasma parecia pensar o mesmo. O fato de eles não saberem como combater sua esgrima tornou tudo mais simples. Uma das maiores vantagens da minha esgrima.
Os oponentes que o enfrentassem pela primeira vez não seriam capazes de encontrar uma contra-estratégia. Essa foi a característica da esgrima de Taizan. A velocidade do golpe da espada dobrou de repente. A potência também dobrou repentinamente. No caso de um contador, foi ainda mais. O fantasma murmurou de espanto. O contador mudou assim, essa esgrima não está praticamente dizendo. Nem tente bloqueá-la. Habilidade de ativação especial, contador. Consumo de mana, 5. Proficiência, 39%. Contraria o ataque do inimigo, causando danos maiores. Neutraliza até mesmo ataques que não podem ser combatidos. Condição: esgrima avançada, espada de habilidade. Condição 1. Quando você tenta bloquear e contra-atacar um ataque inimigo, mas falha. Condição 2. Se o oponente tentar um ataque dentro de um certo tempo após o contra-ataque falhar. Se ambas as condições forem atendidas, você pode atacar ignorando o ataque e a defesa do oponente. No entanto, dano letal é impossível. Com o efeito da espada de habilidade, Taizan agora poderia usar contadores de forma mais ativa. A variável de falhar um contra-ataque, que Taizan conseguia controlar de certa forma, seguido de um acerto garantido, foi suficiente para confundir o adversário. Na verdade, isso aconteceu com Caim. Ele bloqueou o contra-ataque de Taizan e tentou um ataque. No entanto, quando Taizan ignorou o ataque e o atingiu, Caim ficou muito nervoso e não conseguiu executar seus ataques corretamente. O dano em si não foi significativo, mas foi uma habilidade que poderia criar uma variável importante na batalha. Ainda assim, não é tão fácil. O risco de precisar falhar em um contador era significativo. Um acerto garantido também dependia de iniciar um ataque do seu lado, então não era uma condição de 100% de sucesso. Mas ainda é bom, é como jogar um jogo de cartas. Taizan murmurou, condições de encontro e efeitos de desenho. Era semelhante a um jogo de cartas. Mas quando receberei a recompensa? Muito tempo se passou desde que ele retornou ao labirinto, mas não houve mudanças. Porém, assim que Taizan terminou de falar, a janela do sistema apareceu. Vários deuses expressam dúvidas sobre a decisão de alguns deuses. Dúvidas? Antes que ele pudesse refletir sobre isso, a janela continuou a aparecer. O deus da escolha o viu. O deus da prova o viu. O deus da vitória o viu. A interferência do deus demônio diminuiu. As áreas de interferência dos deuses estavam sendo reduzidas. A área de interferência do deus da luta e da morte diminuiu. A área de interferência do deus das espadas diminuiu. Taizan hesitou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.